Olá, pessoal, boa tarde. Hoje uma tarde muito especial em nossa jornada. Uma tarde em que teremos oficina. Uma oficina como esta daí, com a Daiane Gonçalves. E nós já temos aí pessoas entrando e pessoas que vão participar conosco dessa oficina de constelações sistêmicas para a educação. O que será que é isso? Para você que está aí sempre nos acompanhando, está seguindo esses passos conosco, eu quero muito que vocês prestem atenção, que vocês participem e que vocês se interem a respeito de tudo que vamos fazer aqui. É algo fantástico. Não tem como usar outra palavra senão algo fantástico. Então, o que eu posso dizer para vocês? Primeiro, que é uma grata satisfação contar com a presença de todos aqui. É uma grata satisfação para mim, que estou aí conduzindo toda essa jornada que é voltada a homenagear pessoas muito importantes que passaram ao longo de toda a minha vida, pessoas muito importantes que fizeram parte da minha história, tal como a pessoa que dá nome a esse evento, Jumara, minha sogra, que há 2 anos faleceu, acometida de um câncer. Então estamos aproveitando toda essa nossa jornada para sermos solidários. Solidários com o GAC, Grupo de Assistência à Criança com Câncer. Então, para você que vai participar conosco dessa oficina, você tem a oportunidade de também ser solidário, utilizando aí do QR Code que tem ao lado, para quem está no Facebook, para quem está no YouTube. E se porventura você quiser acompanhar também pelo Instagram, você poderá ir acessar o meu perfil, acessar o perfil da Daiane e você verá lá que também tem esse QR Code aí para vocês serem solidários para conosco. E ainda, nós somos também uma jornada sustentável, porque a AMA, a Consultoria Ambiental, nos presenteou aí com a conversão de CO2 ao plantio de árvores. Ou seja, somos sustentáveis, fazemos bem ao meio ambiente. Tá? Mas hoje, essa oficina não é comigo. Essa oficina será conduzida pela Daiane, que é a expert em constelações. Então, já vou passar direto a palavra para ela, já vou dizer aí a todos que a nossa oficina é uma oficina que está sendo transmitida, replicada, passada a todos os cantos do nosso mundo, por ser algo extremamente importante, por ser algo que precisamos realmente, de fato, transmitir, mostrar que algo tão importante precisa ser mostrado e aprendido por todos. Precisa ser praticado por todos. E se você ainda não sabe como praticar uma constelação, tem a Daiane que vai nos ensinar. Então, Daiane, é contigo e te agradeço demais por esse momento maravilhoso em nossa jornada. Boa tarde a todos. O meu nome é Daiane. Mais uma vez eu quero agradecer ao César pela oportunidade de participar do Jumara e de transbordar na vida de tantas pessoas. E nós faremos hoje uma oficina de constelações educacionais e vou falar um pouquinho sobre o que seria isso, caso você não tenha participado na nossa última live, que ficou gravada, mas se por algum motivo você não pôde assistir. As constelações, ela é um método psicoterapêutico desenvolvido por Bert Hellinger, e eu, através das minhas pesquisas, conheci a Marianne Franklin. A Marianne Franklin, ela é responsável por trabalhar as constelações na educação. E ela, através também de experimentos, acabou desenvolvendo aí a educação sistêmica, ou a pedagogia sistêmica, onde ela trabalhava numa escola na Alemanha, lidando com vários alunos que eram ditos indisciplinados, que eram
ditos como alunos sem solução, ela conseguiu ter êxito com esses alunos. E a partir do momento que ela consegue ter este êxito, ela começa, então, a espalhar para outras pessoas essa informação de que, olha, não existe aluno indisciplinado, não existe aluno problema, existe aluno solução, existe aluno que está a serviço do seu sistema familiar. E quando nós olhamos isso, quando nós damos atenção para esse aluno, quando nós olhamos para ele de uma maneira adequada e para o seu sistema familiar, dando a cada um o seu lugar de pertencimento, então nós conseguimos desemaranhar todas as questões que envolvem esse aluno. Além da Marianne Franklin na Alemanha, nós teremos no México a Angélica Oliveira, e aqui no Brasil a gente tem a Fátima Mello, tem várias outras pessoas que trabalham com educação sistêmica. E o que é interessante a gente compreender é que a educação sistêmica ela não vem a anular as outras ferramentas educacionais. Na verdade, ela é uma sugestão, ela é uma ferramenta que vem somar, que vem dar para nós a possibilidade de somar naquilo que a gente já conhece. Então, se eu, por exemplo, acredito nas ideias de Paulo Freire, a educação sistêmica ela vem complementar aquilo que o Paulo Freire fala. Ela não vem excluir, ela vem somar. Porque muitas vezes, quando se vem algo novo na educação, as pessoas dizem, eu preciso anular o que eu era para incluir isso. Não, a educação sistêmica vai dizer o tempo todo, não precisa excluir ninguém para me incluir. Eu posso ser incluída dentro de tudo aquilo que você já acredita. E dentro dessa nossa proposta, nós vamos então hoje fazer uma oficina, vou explicar um pouquinho. Por que nós estamos fazendo essa oficina? Porque nós estamos em um momento, aqui em São Paulo, as escolas elas fecharam, da rede estadual, fecharam há mais ou menos umas 2 semanas, da rede municipal fecharam a partir de quarta-feira, então nós estamos no ensino remoto, alguns estão de recesso, mas muitos estão no chamado ensino remoto. E nesse ensino remoto, inclusive saiu uma pesquisa dizendo que foram entrevistados aproximadamente 33 mil jovens, e desses 33 mil jovens, 30% não sabem nesse momento de pandemia, quando tudo passar, se eles vão voltar para a escola, porque eles não viram na escola um apoio emocional. Então essa pesquisa ela é recente, é de aproximadamente 2 dias atrás, e nessa pesquisa vai ser dito que nós estamos levando para a casa dos nossos alunos um modelo que é o modelo da sala de aula, só que com os recursos tecnológicos. Então, nossa educação, ela já precisa ter todo um olhar aí, por conta de todo o histórico que ela tem. Nós pegamos todo esse modelo de formato de aula e nós estamos trazendo para o nosso aluno, dentro de várias ferramentas, a mais popular delas é o Google Sala de Aula, nós estamos colocando nessas ferramentas, montando aulas nessas ferramentas, que são o mesmo modelo de aula que nós tínhamos no presencial. O que essa pesquisa vai dizer? Nós não damos conta de fazer isso. Por quê? Porque os alunos, já foi comprovado, essa pesquisa foi feita em um levantamento de jovens de 15 a 29 anos. O tempo de concentração desses jovens reduziu muito. Então, eles estão com dificuldades de concentração, eles estão, assim como nós, com questões que envolvem aí os desafios da pandemia, e com isso, eles estão também preocupados com a questão do luto, as questões financeiras, as questões que envolvem o futuro. Então, nesse momento, nós precisamos repensar o modelo de aula que a gente tem. A gente precisa propor para os nossos alunos algo que seja confortável para eles. E para nós também. Porque para nós, não é pensado para nós ficarmos das 7 da manhã ao 12h35 na frente de um computador. Né? E para eles também é difícil.
Então, hoje, eu vim dar algumas sugestões para tornar esse momento mais leve possível e ser um momento que pode agregar tanto para nós, professores ou pais, quanto também para os nossos alunos, para os nossos filhos. E o que eu gostaria de sugerir? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês algumas ideias, lembrando que tudo aquilo que eu proponho aqui, eu já faço. Então, eu não estou propondo nada que eu não faça, né? Não estou propondo nada que ela diz isso na teoria, mas na prática ela não faz. Inclusive, eu publiquei um artigo no Congresso Nacional de Educação, estou indo para o meu segundo artigo, que será apresentado no próximo congresso, em julho, onde eu mostro que educação sistêmica ela tem que ser praticada. Então, tudo que eu vou falar para vocês, ou em algum momento da minha carreira eu pratiquei, ou atualmente eu pratico. Tá? E é interessante, quando a gente vem diante do outro e diz, olha, para que você possa, por exemplo, manter o equilíbrio na relação professor e aluno, você precisa se posicionar e não atender aluno a 1h24 da manhã de sábado para domingo. Quando isso acontece, quando você vem à frente e dá ao outro essa sugestão, a vida te testa. Porque a vida vai dizer para você, vamos ver se realmente você pratica aquilo que você fala. Então, eu tive alunos no último final de semana que me chamaram 1h30 da manhã porque tinham trocado de celular e queriam entrar no grupo da escola. Nós já tínhamos conversado das regras. E aí, aquilo que eu disse lá na nossa live, lá atrás, eu reitero. É preciso que haja um equilíbrio. Então, todos nós, nesse momento, precisamos estabelecer, compreender o outro, mas também estabelecer limites, para que seja saudável para eles, para nós, e para que nós possamos harmonizar dentro daquilo que a gente acredita, para que nós possamos harmonizar da melhor maneira possível. Então, eu vou compartilhar aí com vocês um slide que eu preparei para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Só mais um momento, pessoal. Só mais um momento aqui, que eu estou aceitando algumas pessoas que estão entrando na nossa oficina agora.
Muito bem. Todos conseguem ver? Vamos lá. A música como atividade socioemocional. Então, eu trouxe algumas sugestões aqui para vocês, para que nós possamos olhar as músicas e perceber o quanto as músicas podem favorecer a educação sistêmica. Então, eu coloquei aqui Kel Smith, Era Uma Vez. Ela vai falar de todo o percurso de ser criança, de olhar as nuvens como algodão, e ela vai dizer que numa mesma tarde nós poderíamos ser heróis, mas nós também poderíamos ser vilão, que nós olhávamos as nuvens e imaginávamos que as nuvens eram feitas de algodão. Ela vai falar do lúdico, ela vai falar do imaginário infantil. Só que ao mesmo tempo que ela vai falar do imaginário infantil, ela também vai falar do adulto que, quando era criança, queria crescer. E agora que cresceu, gostaria de voltar a ser criança. Porque, afinal, o joelho ralado dói bem menos que um coração partido, não é verdade? Quem de nós aqui já não teve o coração partido? A Daiane parece uma musiquinha besta, parece uma musiquinha que não tem muito a ver, mas é uma música que tem tudo a ver. Se você trabalha essa música, por exemplo, com adolescentes que estão apaixonadas, essa música pode ser um conforto para elas. Para adolescentes, essa música, porque o adolescente ele não é nem um adulto, mas também ele não é a criança, né? Então, ele está ali naquela fase hormonal, vivendo várias situações do seu cotidiano, situações desafiadoras. Se tratando de pandemia, é mais desafiador ainda. E aí nós temos essa música que ela pode ouvir, por exemplo, e se identificar com a Kel Smith. Ela vai dizer, realmente, ralar o joelho nas minhas brincadeiras de menina doía bem menos do que o coração partido, né? E é interessante também que você ouça o que essa menina tem a dizer, essa adolescente tem a dizer, né? Então, nessa música, você pode usar ela para trabalhar língua portuguesa, você pode usar ela para trabalhar na parte de interpretação, você pode usar ela para várias atividades de vários componentes curriculares. Não precisa ser unicamente geografia, igual o meu caso, né? O pessoal de português aí pode usar essa música à vontade. Tá? Pessoal de artes, professor de artes, ele pode usar essa música para pedir lá para o seu aluno, desenha para mim. Ao invés de escrever um texto dizendo o que a música representa para você, desenha para mim. Que sentimento essa música te traz? O que ela desperta em você? Tá? E aí não precisa ser necessariamente para adolescente, pode ser para criança. Se você é pai, se você é mãe, tem criança aí na tua casa, você é responsável por alguma criança, você pode deixar ela ouvir essa música e deixa soltar a imaginação, dá lápis de cor para ela, dá canetinha, se tiver giz de cera em casa, dá giz de cera, senta no chão com essa criança, ou deita com a barriga no chão. O contato com a terra, o contato com o chão é extremamente importante, e ao longo do tempo, nós, seres humanos, que fomos nos verticalizando, né, nós, muitas vezes, vivemos em cidades, perdemos o contato com o chão, o andar descalço, ter contato com a terra, o sentir a terra nos pés. Então, se você puder, deite de barriga com a barriga do teu filho, tua filha, deite ele com a barriga no chão, e você também, né, se a coluna permitir, porque às vezes a coluna da gente, quando a gente fica numa posição muito tempo, dói, mas fica ali alguns minutos, ouvindo essa música com aquela criança, desenha para mim a nuvem de algodão. Como que seria essa nuvem de algodão? Que cor que ela tem? Porque você vai trabalhando a imaginação dessa criança. Você vai trabalhando o despertar dessa criança para outros sentidos que vão além do ler. Dei uma outra sugestão também da Kel Smith,
seja gentil. E ela vai dizer que nós devemos ser gentis com a primeira pessoa, com a pessoa que é mais importante, nós mesmos. Ela vai dizer o seguinte: seja gentil com você, não se leve tão a sério. E também não se demore se não houver amor onde você está. Eu, particularmente, no começo da pandemia, eu voltei a trabalhar no dia 8 de fevereiro presencial, e eu utilizei essa música com os meus alunos. Os alunos que não puderam estar no presencial, eu utilizei essa música no online. E recebi muitos elogios. Eu utilizei essa música desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Claro que as atividades eram diferenciadas. Por quê? Porque o que eu propus para o 3º ano não foi a mesma atividade para o 6º. O que eu propus para o 6º ano? Para o 6º ano, eu dei a seguinte instrução: vocês vão fazer algo que vocês gostam, pode ser jogar videogame, jogar Uno, algo que vocês gostam. Por quê? Porque a proposta da música é ser gentil primeiro com a gente. Então, vocês vão fazer algo que vocês gostam. Depois, vocês vão servir alguém que mora com vocês. Vocês vão ter um ato de gentileza. Pesquisamos juntos o que era gentileza, enfim. E tive algumas respostas. Alguns alunos recolheram o cocô do cachorro, porque era o pai que fazia isso. Então, dentro das tarefas domésticas, o pai fazia isso, e ele resolveu, esse aluno meu, Luiz, ele resolveu fazer isso. Falou: olha, eu vou recolher o cocô do cachorro. E no dia seguinte ele chegou para mim e falou: nossa, professora, meu pai achou muito estranho eu recolher o cocô do cachorro, mas aí eu mostrei lá no caderno e expliquei a atividade para ele, e ele entendeu, e ele achou muito interessante. Ele mandou até um recado para a senhora, para agradecer por a senhora ter passado essa atividade. Então, tive alunos que recolheram o cocô do cachorro, tive alunos que colocaram o lixo para fora, tive alunos que ajudaram, estavam chegando em casa e aquela vizinha que tem uma certa idade estava chegando no mercado com várias sacolas, eles subiram até o andar da vizinha e deixaram as sacolas na porta. Um deles contou para mim que a vizinha chegou a oferecer para ele: olha, eu vou te dar uns R$5 por você ter me ajudado a carregar a sacola. E ele disse assim: não, isso aqui é uma atividade da escola. E a senhora ficou muito intrigada e perguntou para ele do que se tratava. Ele mostrou a música para ela e explicou que era uma atividade que a professora tinha passado sobre gentileza. Então, uma música que uma criança ouve pode mudar uma comunidade. Uma criança que se coloca à disposição, ela pode curar toda uma comunidade, todo um sistema. Com os adultos, digamos assim, com os maiores, eu pedi para eles fazerem um seguinte exercício. Você vai me dizer em quais momentos você foi gentil com você. E em quais momentos você não foi gentil. E aí saíram respostas, assim, das mais variadas. Eu não cheguei à conclusão que eu não sou gentil comigo. Quando eu erro, eu me ofendo. Eu não tenho tolerância ao erro. Eu acho que eu tenho que ser perfeita em tudo. Eu tenho que ser bem-sucedida. Eu não posso errar. E aí eu trouxe a reflexão. Isso é ser gentil com você? Você acha que pode mudar essa postura de não ser gentil com você e passar a ser? Como que você pode fazer isso? Tá? E aí cada professor, dentro do teu componente curricular, ele vai trabalhando essas questões. Tá? Aqui eu não tenho muito tempo para trabalhar todas as questões com vocês, mas cada música que eu utilizo, e o meu artigo que eu vou apresentar em Poços de Caldas é sobre isso, inclusive, eu utilizei todos os objetivos de aprendizagem do currículo paulista da cidade de São Paulo, e eu só trabalho educação sistêmica, e eu sou amparada pelo currículo. Então, o meu artigo, ele
está sendo escrito para ainda mais enaltecer a ideia de que a educação sistêmica é praticada. O que eu estou fazendo? Eu estou olhando o objetivo de aprendizagem do meu aluno desde o primeiro ano em geografia e, com aquele objetivo, eu suponho que é possível desenvolver tais e tais atividades, desenvolver essas atividades em cima da educação sistêmica e ensinar isso para o aluno, seja no online, seja no presencial. Então, embora a minha escola seja sistêmica, o diretor ele apoie a minha postura sistêmica, se qualquer pessoa, por exemplo, da diretoria regional de ensino for questionar o meu plano de aula, não há questionamento. Eu costurei a minha prática sistêmica com o currículo da cidade de São Paulo. Então, qualquer ponto do meu plano de aula que você olhar, vai ter educação sistêmica com o currículo atrelado. E eu fiz a mesma coisa na rede estadual, com as habilidades essenciais. Eu vinculei as habilidades essenciais do currículo do Estado de São Paulo com o meu plano de aula. E também a escola que eu trabalho é sistêmica, eles sabem disso. Mas se amanhã depois vir algum supervisor e dizer, Daiane, o que você está fazendo? Não, eu estou praticando educação sistêmica porque é nisso que eu acredito. É isso que eu acredito que pode transformar a vida do meu aluno. E essas habilidades de tais e tais e tais números, porque elas são divididas por números, elas me sustentam, elas sustentam a minha prática. Então, eu posso ensinar, porque não é engessado, essas habilidades com a educação sistêmica. E como já tive êxito, consigo provar para eles. Já fiz isso antes, venho fazendo isso há mais de 3 anos e isso funciona. Então, é possível fazer sim. E o que eu proponho é isso. Se você é professor, se você principalmente professores aqui no caso, se você é professor e tem essa dificuldade, a mentoria vai falar sobre isso. Eu ajudo você a estruturar a educação sistêmica em cima dos objetivos do currículo do estado onde você trabalha ou do município onde você trabalha. Você que é pai, que é mãe, eu ajudo você a praticar a educação sistêmica dentro de casa com o teu filho, com a tua filha, e assim transformar essa criança, desemaranhar ela, para que ela seja cada vez mais livre e saudável. Aí nós temos MC da Leste, Todas as Quebradas. Todas as Quebradas têm vários números, 1, 2, 3, 4, se não me engano vai até a 5ª. Ah, Daiane, eu não gosto de funk, particularmente não é o meu gosto também, mas por que eu uso essa música? Primeiro eu fiz um filtro do que ela fala, uso essa música há muitos anos, pelo menos aí uns 5, 6 anos ou mais, e essa música eu utilizo ela para ensinar geografia, principalmente na rede municipal de São Paulo, porque eu abro o mapa, eu dou para o meu aluno o mapa da cidade de São Paulo, e na música ele vai falar de vários lugares da cidade de São Paulo, que estão na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Central, na Zona Sul, e aí eu sei onde aquele lugar está, dentro da cidade, mas o meu aluno não sabe. O meu aluno, muitas vezes, ele tem dificuldade para compreender que existe o estado de São Paulo e que dentro do estado de São Paulo existe uma cidade com o mesmo nome. Então, o que eu faço? Eu dou para ele ali o mapa da cidade de São Paulo e em branco, só com o formato dos municípios. O que ele tem que fazer? Ele tem que descobrir, de acordo com a música, qual é a cidade, onde ela está ali, qual é o município, aonde ele está. Quando eu falo Itaquera, aonde está? Quando eu falo Campo Limpo Paulista, aonde está? Ele vai falar na música, então localiza para mim aonde está. Pode escrever com a caneta, pode pintar, se você achar melhor. Localiza para mim aí aonde está. Você pode também utilizar com ele, dar o nome para ele, né? Às vezes eu gosto de fazer isso também, fazia muito. Eu dava todo o mapa em branco e ele tinha que escrever. Ou às vezes eu já dava o nome para ele, como se fosse embaralhado, um quebra-cabeça, e o aluno teria que descobrir aonde está, em qual parte da cidade está, se na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste, enfim.
Então, funk não é, como eu disse, o meu gosto particularmente falando, mas é uma música que não tem xingamentos, não tem palavras de baixo calão, então eu acabo utilizando com eles. Projota. Nós tivemos aí Big Brother, nós tivemos N questões com o Projota, não vou entrar muito nesses detalhes, eu nem acompanho muito o Projota, assim, no Big Brother, não acompanho Big Brother, mas a música Moleque de Vila é uma música que agradava os meus alunos, por exemplo, 2019 e 2020. Inclusive, eu não conhecia o Projota, mas não conhecia muitas músicas dele. Projota, Emicida, Pregador Lu, foram os meus alunos que me apresentaram. E, embora ele tenha lá as questões dele com Big Brother, cada um de nós temos o nosso momento de expansão de consciência. E nessa letra em particular, o Projota vai falar de toda a trajetória da vida dele. Ele vai falar que ele colocou CD na mochila para vender, que até ele ser disco de ouro ele passou por muita coisa. Ele vai falar de alguns lugares do Brasil que ele esteve, que ele alcançou sucesso, como Curitiba. Então eu posso trabalhar geografia nessa música? Posso. Posso trabalhar português? Posso trabalhar português. Se eu sou do projeto de vida da rede estadual de São Paulo, não sei se nos outros municípios tem, eu posso trabalhar questões socioemocionais com esse aluno? Posso. Por quê? Porque o projeto vai falar desde lá do começo da sua carreira, digamos assim, o passo a passo, todos os pormenores que ele passou, até ele chegar onde ele chegou hoje. Não chega no momento do Big Brother, mas chega nesse momento onde ele alcançou, assim, digamos, o sucesso e se sentiu ali realizado. Tá claro para todo mundo? Eu não visualizo vocês quando eu compartilho a tela. Então, assim, além dessa música, qual a outra que nós podemos utilizar? Que eu utilizo também desde 2017, eu utilizo essa música. Chama-se Diáspora, dos Tribalistas. A música Diáspora dos Tribalistas, ela faz parte de um CD que eles se reencontraram, se eu não me engano, em 2017 e gravaram algumas músicas, e ela vai entrar para a trilha do Órfãos da Terra, aquela novela, não sei se alguém se recorda, que vai falar a respeito dos imigrantes sírios e de toda a questão que acontece com a Síria, de atravessar e todos os perigos que envolvem essa travessia. A música do Tribalistas Diáspora, ela é interessante para você trabalhar a imigração. Mas não só isso, não só a imigração. Você pode utilizar essa música para contar para a tua criança, para o teu adolescente, de onde vieram os antepassados dele. De onde vieram? De quais lugares vieram? Se são sírios, se são árabes, né, de modo geral, você pode utilizar essa música para trabalhar com eles, com o teu filho ou com o teu aluno, enfim, com a tua aluna, com a tua filha. Você pode usar essa música para trabalhar com eles, porque encaixa perfeitamente. E aí, o que você faz diante disso? Você pode mostrar lá como que foi a vinda dos sírios para o Brasil. Existem várias questões dos refugiados. Existe a ONU, um setor da ONU chamado Acnur, que é responsável pelos refugiados em várias partes do mundo, incluindo no Brasil. Tá? Eu, particularmente, fiz um curso em 2019, onde eu fui convidada para ter contato com refugiados de diferentes países. Então, Líbano, Síria, países africanos, bolivianos, venezuelanos, enfim, que por alguma questão precisaram sair do seu país. E trabalhei com os meus alunos essa questão, ok? Uma outra atividade que pode ser feita, e nós faremos aqui, é o se colocar no lugar do outro, né? A empatia. A empatia pensando nos refugiados. Daqui a pouquinho a gente vai fazer essa atividade aqui, para vocês verem como ela funciona, como ela vibra
nos participantes. E aqui nós temos exercícios sistêmicos à história dos antepassados. Para quem é da área de linguagens, então, produção de quadrinhos sobre a história da família. Você pode ser pai ou mãe, como eu disse, sugerir isso também para o teu filho, se ele é uma criança. Vamos fazer história em quadrinhos? De onde vieram os nossos antepassados? De onde vieram aqueles que estiveram aqui antes de nós? E você pode contar histórias de superação. Contar histórias de superação sempre é, para os nossos filhos ou para os nossos alunos, um momento para inspirar. Porque eles olham e dizem assim, bom, se tal pessoa passou tudo isso e sobreviveu, eu também consigo sobreviver. Se tal pessoa passou por isso e foi desafiador para ela, mas ela venceu, então eu também consigo passar. Então, o hábito de contar histórias é extremamente enriquecedor para quem conta e para quem ouve. Existe hoje a contoterapia. Já se sabe que contar histórias pode funcionar como uma terapia para crianças de diversas faixas etárias. Aqui, fazer um levantamento do habitat dos povos. Pesquisa sobre clima, relevo, aspectos econômicos do lugar de onde os ancestrais vieram. Então, vou dar o meu exemplo. Recentemente nós fizemos um levantamento de onde os meus antepassados paternos vieram. O que nós descobrimos? Aquilo que nós já sabemos, o Brasil é multicultural. Então descobrimos que temos antepassados que vieram da Polônia, Hungria, Bulgária, Romênia, França, Irlanda, Itália, Líbano, e Emirados Árabes, Iraque, Irã. Esses são os que eu lembro, assim, por agora, mas realmente são muitos. E se nós separássemos alguns desses, que a gente quase não ouviu falar, se a gente separasse alguns desses, desses lugares, desses países, para mostrar o clima, para mostrar como que é a cultura, os pratos diferenciados, porque muitas vezes, se forem países árabes, a gente tem aquela visão que só tem guerra, né? Mas os países árabes, eles têm tanta cultura. Israel, eu tenho pessoas no meu sistema que vieram de Israel. Israel tem tanta cultura. Eu já tive a oportunidade de conversar com árabes e com judeus, e foi uma oportunidade maravilhosa, porque me enriqueceu muito. E se nós mostrássemos para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, que outras gerações passaram por coisas semelhantes às nossas, e eles venceram com força e determinação. Se nós fizéssemos isso, será que nós iríamos potencializar os nossos jovens, as nossas crianças, ou nós iríamos enfraquecê-los? Eu acredito que nós iríamos potencializá-los. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo tranquilo? Vamos lá. Quem pode, para mim, ligar a câmera para a gente fazer um exercício? Porque só eu tô falando até agora, só eu falar é chato. Vamos praticar um pouquinho. Quem pode falar aí um pouquinho comigo para a gente fazer aí essa atividade? César, vou escolher você mesmo. Estou à disposição. Pode ser? Claro. Então tá. Para vocês entenderem na prática como que nós fazemos isso. César, eu vou pedir para você fechar os olhos e eu vou falar o mais pausado e baixo possível para que a gente entenda como ocorre esse exercício. César, a partir de agora, você não está no Brasil. Você é um cidadão de um outro país. Pode ser que você sinta isso,
sinta de que país você é cidadão, ou pode ser que você não sinta, não saiba. Você vai sentir no seu corpo. E eu quero que você vá respirando e vai sentindo. E quero que você imagine que você está em um lugar bem agradável. Pode ser uma praia, pode ser um campo, pode ser uma montanha, pode ser qualquer lugar que você já esteve ou já viu e que seja agradável para você. E agora eu quero que você se imagine, você está com a sua família ali e está todo mundo bem, ali está todo mundo feliz, todo mundo sossegado. E você pensa, nossa, acho que nunca na minha vida eu vivi um momento tão feliz. Poderia parar no tempo para viver esse momento, de tão feliz que eu estou. E você está ali, e de repente começa uma confusão, uma gritaria. Pessoas começam a gritar e correr, e você tenta entender o que está acontecendo. E quando você tenta proteger a tua família e correr também, alguém te puxa pela camiseta, puxa você pelas costas e te joga dentro de um lugar. E dentro daquele lugar você fica assim, passado. Você fica assim, gente, o que está acontecendo? Você força os seus olhos para enxergar, mas você não consegue. E você fica desesperado. E aí você pergunta o que está acontecendo. Você percebe que aquilo é um camburão. E que aquele camburão está sendo, assim, levando você, está sendo, assim, levado em alta velocidade. Ele está sendo dirigido por alguém a alta velocidade. Você começa a bater na lataria. E você começa a falar, para, eu quero sair, me deixem sair. E a pessoa que está lá dentro do camburão, ela está com uma arma. E ela está com uma arma apontada muito próximo das suas costelas. Porque você está sentado no chão. Você está no chão do camburão. E essa pessoa fala numa língua que você não entende. Mas você percebe a arma, e então você resolve ficar quieto. E os teus olhos, eles vão se acostumando com aquela pouca luz. E aos poucos, você olha ao seu redor e você vê uma pessoa que está vomitando. A outra fez as suas necessidades fisiológicas no chão. E você tenta entender o que está acontecendo. E você não tem nenhuma resposta. Passa-se muito tempo. Você não sabe me dizer se são dias, você não sabe me dizer se são horas, você não tem clareza para me dizer. De repente você está em um lugar, o camburão para, não há ninguém ali para abrir a porta, o camburão para e fica um silêncio por algumas horas. E aí, de repente, uma luz forte entra no camburão e as portas que estão se abrindo. Você é tirado dali e você
é levado para algum outro lugar que você não sabe. E quando você chega nesse lugar, você começa a pensar, nossa, o que eu fiz para merecer isso? Por que eu estou aqui? E você vai ficando nesse movimento até que uma pessoa fala com você e ela fala com você e você entende. Então ela fala no seu idioma. E aí ela diz assim para você: bem-vindo. A partir de agora, esse aqui será o seu país. Essa aqui será a sua nova morada. E você tenta, não sabe o que fazer, você está ali naquele lugar, você está ali pensando, você realmente fala, nossa, mas cadê a minha família? Nossa, mas o que aconteceu? E essa pessoa diz para você, calma, eu vou te ajudar. E você fala, nossa, eu não confio nessa pessoa. Como que ela vai me ajudar diante de tudo que está acontecendo? Ela não vai me ajudar. Mas essa pessoa, ela vai te ajudar, sim. E ela te leva para um lugar seguro. Tem outras pessoas iguais a você ali. Elas entendem o que você fala, mas algumas não entendem. Você percebe que são pessoas de várias nacionalidades, de vários lugares do mundo. Aquela pessoa que disse que iria te ajudar, te dá uma toalha, roupas limpas, pede para você tomar banho. Você toma banho, obedece, muito desconfiado. E aí, depois que você toma banho, depois que você troca suas roupas, você conversa com essa pessoa e ela fala assim para você: então, várias pessoas iguais a você estão na mesma situação e elas estão todas aqui e elas estão todas neste lugar que você está vendo. Nós ajudamos todas elas. E aí você confia. E você passa um tempo nesse lugar, aos poucos você começa a pegar confiança, e aos poucos você começa a andar pelas ruas desse país, com a ajuda dessa pessoa. Ela vai te ensinando palavras do idioma local, ela vai te ensinando a usar o metrô, ou o trem, ou o ônibus, e você vai se sentindo confiante. E ela pergunta para você: você tem parentes? Você tem família? Você tem filhos? E você vai responder para ela se você é casado, se você tem filhos, quantos filhos você tem. E você conta de onde você veio, você conta se tem filhos, se tem esposa, e você conta aonde estão. E ela se propõe a te ajudar. Passa-se alguns meses e você que saiu pelas ruas daquele país procurando emprego, um dia chega no abrigo e os seus filhos estão naquele abrigo, estão naquele lugar. E você fica muito, muito, muito feliz. E você começa a pensar, e quando você está começando a digerir a ideia, chega a sua esposa também, e ali você fica muito, muito feliz. Passa-se um tempo e você estabelece a sua vida naquele país, a sua vida agora está tranquila e calma, e você agora é um cidadão do país que você nasceu, mas você foi acolhido em outro país. E isso te faz muito bem, e isso te deixa muito alegre, e você passa a ser grato por essa nova nação que te acolheu. E respirando fundo no seu tempo,
você pode abrir os olhos. Como foi? Muito bacana. Foi bom? Diria aí que percorreu o mundo. César, conta pra gente, eu já vou explicar isso que eu fiz, tá? Conta pra gente qual foi a sensação ou onde você estava antes da confusão, antes do camburão pegar você. Numa praça em Madrid. E como que foi quando o camburão passou e você se separou da sua família? Um turbilhão, né? Um turbilhão aí de emoções, de preocupações. Pois é. Isso que eu contei, que eu fiz com o César, é um exercício que eu fiz com os meus alunos, depois de ter contato com os refugiados. Toda essa trajetória que eu narrei para o César é a trajetória de uma moça africana que ela se tornou refugiada aqui no Brasil, porque o esposo dela, se eu não me engano, em Angola, ele fazia manifestações contra o governo. E eles receberam várias ameaças para que o esposo dela parasse. Né? Então, no primeiro momento, eu não fiz tudo para não ficar muito longo, mas no primeiro momento ela é capturada, o marido dela tem que ficar se escondendo, então ele percorre Angola, cada hora está em um ponto, e um dia ela está em casa, ela é capturada, ela é presa pelo governo e ela é torturada até dar conta do paradeiro do esposo dela. Ela consegue provar que não sabe aonde o esposo está e ela é liberada. Quando ela é liberada, ela percebe que não é possível ficar mais no país, então ela consegue se misturar na carga de um navio que ela sabia que ia vir para o Brasil. Ela se mistura entre a carga, ela vem para o Brasil, deixa os filhos com a mãe, vem para o Brasil, passa por isso que eu falei. Esse abrigo é um abrigo do Acnur, aqui em São Paulo, um abrigo em parceria com a ONU. E aí, quando ela passa por isso, ela tem todas as dificuldades da língua, de entender o que está acontecendo, de ser acolhida, até que ela consegue se comunicar e as pessoas do abrigo se esforçam em parceria com a ONU, que é espalhada pelo mundo, localizam os filhos dela, trazem os filhos dela para o Brasil e trazem o esposo. Então eu usei o César como exemplo, e eu narrei a história de uma refugiada que eu tive o prazer de conhecer. Esse exercício a gente utiliza para despertar a empatia no nosso aluno, para que ele consiga olhar para o lugar do outro. Porque quando a gente fala de olhar para o lugar do outro, muitas vezes o aluno ele não entende. Então, o que a gente faz? A gente coloca ele na cena, coloca ele para imaginar. Quando eu fiz esse exercício com os meus alunos, para eles entenderem que todos fazem parte, que é uma das leis do Bert, entender que todos pertencem, quando eu fiz esse exercício com os meus alunos, eu pedi para eles abaixarem a cabeça na carteira e fiz. Quando eles levantaram, todos, sem exceção, estavam chorando. E aí eles diziam assim, professora, é difícil demais para eles, né? Eu falei, Então, porque a gente recebe dentro da escola municipal, a gente recebe boliviano, a gente recebe sírio. Existe um curso para capacitar os professores chamado Tem um Imigrante na Escola. Então, eu falei para eles, olha só, olha tudo que eles passaram. E aí eles vêm até nós. E como que nós os tratamos? Como que nós tratamos essa criança que passou por tudo isso? E aí vai fazendo esse exercício com eles. Ah, professor, eu acho que se eu fosse uma criança síria, se eu fosse uma criança boliviana, se eu fosse uma criança venezuelana que estivesse passando por isso, eu gostaria de ser abraçada na escola. Eu gostaria de me sentir que eu faço parte, sentir que eu pertenço. Então, sempre quando eu via eles com um bullying com os imigrantes, eu fazia esse exercício com eles.
Na verdade, eu precisei fazer só 2 vezes, porque o efeito foi tão rápido que rapidamente eles passaram a acolher, porque antes era assim, ô Síria, o menino não tinha nome, ô Síria, vem cá, ô Venezuela, vem cá, ô Bolívia, vem cá. Não, as pessoas, elas têm nomes. Esse é o nome do país a qual elas pertencem, do qual elas nasceram e vieram. Mas qual o nome dessas pessoas? Elas têm identidade. Vamos chamá-las pelo nome. E aí, fazendo esse exercício, nós trouxemos a compreensão de que, sim, é possível entender que todos fazem parte. Daiane, o exercício vale só para refugiados? Não. Só que qual é a outra chave que a gente pode virar disso? Nesse caso, eu usei com o César um exemplo de refugiados. Mas você pode, por exemplo, contar a história dos seus antepassados, sempre, como eu digo, com pitadas de emoção. Então, se você é descendente de francês, se você é descendente de qualquer outra origem, seja europeia, africana, asiática, você pode contar para a tua criança. Nossa, pesquisa lá. Por exemplo, a gente veio da França. Nossa, vamos ver a Torre Eiffel como que é? Pesquisa sobre a Torre Eiffel, como foi construída, quando foi construída. E aí, você conta para tua criança ou para o teu adolescente, olha, da França até aqui, naquela época não tinha voo na classe executiva. Então, foi muito tempo para vir para cá. Nossa, que coragem para vir para cá, né? Os nossos antepassados tiveram, filho. Filha, que coragem que eles tiveram. Olha aqui no mapa, olha onde fica a França, olha onde está o Brasil, olha o tanto que eles tiveram que percorrer para chegar aqui. Nossa, tem que ter muita coragem, né? Tem que ter muita ousadia. Quantas coisas será que eles não passaram? Você acha que eles passaram muitas coisas? Ah, eu acho que passaram. Ou não, talvez tenha sido fácil. Será que foi fácil, filha? Vamos pensar, ó, a gente está aqui no Brasil e, de repente, a gente, por algum motivo, precisa sair do Brasil, precisa morar em outro país. Será que é uma decisão fácil? Eu acho que não é, não. Ah, então eles precisaram de muita coragem para fazer isso. Precisaram. Nossa, então nós descendemos, viemos de pessoas de muita coragem. Você está incutindo a coragem no teu filho e na tua filha. Você está incutindo o desbravar, o ir além. Nossa, Daiane, só contando isso. Claro que eu estou numa linguagem que é para uma linguagem aí de uma faixa etária menor. Mas se é um adolescente adora histórias de aventura. Eles adoram histórias de suspense. Adolescente é suspense e aventura. Se for meninos, é mais essa pegada. Menina, suspense, aventura, algum terror e romance também. Então, você pode contar com pitadas de romance, se for para uma adolescente. Daiane, mas eu estou mentindo. Não, você não está mentindo. Em algum momento isso aconteceu dentro do seu sistema familiar. Então, na verdade, o que você está fazendo é enaltecendo as qualidades do seu sistema familiar e levando isso para o teu filho e para a tua filha, para que ela possa ou ele possa ir além. Então, quando ele for fazer um intercâmbio, ele não vai ter medo de fazer um intercâmbio, porque ele vai lembrar, nossa, lá atrás eu posso ir com coragem, porque lá atrás alguém já foi. Se eles conseguiram, eu também consigo. É igual eu gosto sempre de corrigir meus alunos. Nós não somos descendentes de escravos. Quando eu falo para os meus alunos, então, vocês já ouviram falar dos quilombos? Já ouvi falar já dos quilombos. É daquele pessoal lá escravo, né? É aquela galera lá que foi escrava e é dos africanos escravos, não é, professora? Eu falo, olha, dos africanos dos escravos, dentro do que eu estudei, eu não conheço nenhuma pessoa que seja descendente de escravo. Não conheço. Você falar para mim que é descendente de asiático, que é descendente de europeu, que é descendente de africano, eu conheço. Você falar para mim descendente de escravo, não conheço. Sinto muito. Mas era, professora, lógico que era. Eles vieram lá, o navio negreiro,
foram obrigados a vir, chegou aqui, tomou umas chibatadas, ficou preso em fazenda, trabalhando no forçado. Olha o quanto essa história enfraquece eles. Mas, Daiane, isso é o que ocorreu no Brasil. Você está querendo omitir a história? Não, eu não estou querendo omitir a história. É que a história, do jeito que ela é contada apenas por uma versão, né? E a gente tem que exercitar para contar o outro lado, a outra versão. Então, a gente pode contar a história, né? Houve, sim, vieram africanos para cá, eles foram colocados em navios negreiros, eles foram muito fortes, muito resistentes, muito corajosos, e quando eles vieram para cá, mesmo sobre todas as questões, sobre eles recaindo todas as questões que envolvia os castigos, as punições, eles conseguiram ainda se movimentar, se agrupar e fugir, e conseguiram fugir e ir para um quilombo. E eles ficaram escondidos, e muitos deles ficaram escondidos por tanto tempo, que acabou a escravidão e nunca foi descoberto aquele quilombo. Agora é que começaram a fazer o levantamento. Você dá uma outra conotação para a história. Você deixa de ser o descendente que é submisso, porque você é descendente de escravo, e passa a ser alguém que toma a força dos seus ancestrais. E aí segue para a vida. E aí, gente, como que foi? Conta aí pra gente. Como que foi aí ouvir essas dicas? Para mim, espetacular. Não sei para os demais, mas para mim, espetacular ter uma visão diferenciada, ter uma visão que não se dá somente ao lado fraco da história, né? Ou aquele lado em que nós não nos colocamos como protagonistas. Talvez seja essa uma melhor colocação, né? Aquela em que nós somos meros figurantes. Então, para mim, o protagonismo ele passa a ser algo bastante importante a ser visto, né? Creio que seja muito bacana pensarmos isso, né? E aí, qual é a proposta, né? Nós fizemos essa oficina, né, que está aí com quase 1h10 de duração. Mas o que acontece? Ensinar isso em oficina é muito, muito, muito corrido. Porque nós temos um tempo específico, porque existe toda uma questão de logística. Mas o que eu proponho, né? Eu proponho que você procure outros exercícios que você acredite com essas dicas que eu dei, que podem ser úteis para você, seja enquanto pai, seja enquanto professor, seja enquanto vô, enquanto vó, dicas que podem ser valiosas. Como eu dei aqui, você pode usar música, não precisa ser as músicas que eu indiquei, você pode desenhos, tá? Desenhos eles podem, porque todo mundo, quando se fala em constelação na educação, acredita que nós vamos pegar representantes e vamos fazer constelação na escola. Existe, a Fátima Mello fala desse olhar para a educação, olhar das constelações sistêmicas para a educação. Sim, então existem momentos em que nós constelamos dentro da escola. Eu, particularmente, constelo várias vezes dentro da escola, não tenho problema nenhum para isso. Só que, às vezes, o teu diretora com quem você trabalha não concorda. Então, não tem problema se ele não concorda. Você pode atuar pela educação sistêmica, que não é constelar no modelo que nós conhecemos de usar representantes, de usar pessoas como representantes, enfim. O modelo da educação sistêmica é você utilizar as leis lá do Bert, as leis da ordem, do amor, para você praticar a educação sistêmica dentro da escola, olhar o teu aluno, entender que ele está incluído dentro de um sistema, olhar e entender que o teu aluno faz parte, e que se você excluir esse aluno indisciplinado, que você diz que é indisciplinado, vai vir um outro pior dentro daquilo que você julga como disciplina, é dar e receber na mesma quantidade. Então, não é porque você é professor
que você tem que trabalhar 14 horas por dia, sendo que você tem tua carga horária. Eu sempre vou enfatizar isso. Por quê? Porque dentro das pesquisas de educação sistêmica que nós temos, o que adoece o professor? O que adoece o professor é, julgar a família do aluno, então essa mãe não é boa, esse pai não é bom, sai daí que eu vou entrar aqui no lugar, porque eu sou boa. Se fosse meu filho, já estava consertado. Então isso adoece o professor e dar mais do que ele deve. Quando que ele dá mais do que ele deve? Eu tô com muita dó desse aluno, eu tô com muita dó, eu atendo ele meia-noite, eu atendo ele 1h da manhã, ele tá sem celular, ele tá sem crédito no celular, eu tiro do meu bolso e coloco o crédito no celular dele, eu vou fazer de tudo por esse aluno. Quando você se coloca nessa posição de tudo por esse aluno, você se enfraquece enquanto professor, porque você deixa de ser professor e vai ser outras representações dentro do sistema dele, e você acaba não servindo ao teu próprio sistema. Por quê? Porque se você está dando demais de si mesmo em uma relação, em um aspecto, significa que vai faltar em outros. Daiane, mas existe abundância, mas você está se colocando em um lugar que não lhe cabe. Temos filhos, temos marido, temos família, e nossa família também precisa de nós, e nós mesmos precisamos de nós. Como que eu vou ensinar para o meu aluno seja gentil com você, quando eu não sou gentil comigo mesma, trabalhando até altas horas, muito além daquilo que eu sou remunerada, para fazer as coisas chegarem até ele? Ou seja, é incongruente. Se eu estou falando para ele, seja gentil com você mesma, e eu estou me esfolando de trabalhar, eu não estou sendo gentil comigo mesma. Então, essa atividade já ele não vai fazer. Ou se ele fizer, ele não vai internalizar. Por que ele não vai internalizar? Ele não vai internalizar porque você, que é o adulto diante dele, está fazendo uma coisa e falando outra. Então, ele não vai ter a confiança e você não terá a credibilidade para que ele mude o padrão de comportamento. Então, a tua fala precisa estar alinhada com a tua ação. E aí, o que acontece diante disso? Muitos professores ficam para mim, Daiane, você tem mentoria? Daiane, você tem atendimento? Daiane, como que você faz? Eu estou com a mentoria em grupo aberta hoje, tá? Vai ficar aberta até a meia-noite de hoje, a minha mentoria para grupos. Quem eu quero atender? Todo mundo que quer ter uma resolução de conflito na sua vida. Se você é professor, você tem as suas demandas aí enquanto professor, de planos de aula, de atividades que você quer fazer, de como equilibrar entre o dar e o receber, eu quero atender você, quero que você venha para o meu grupo. Se você é pai ou mãe e quer sugestões de atividades, ou vô, ou vó, enfim, e quer sugestões de atividades para você fazer com as crianças, independente da faixa etária, estou falando criança, adolescente, eu vou dar essas ferramentas para você também. Por que eu quero fazer em grupo? Porque em grupo nós trocamos, nós compartilhamos. Então, quando nós compartilhamos em grupo, é muito mais fácil. Por que é muito mais fácil, Daiane? Porque eu ouço o que o outro tem para trazer e eu também contribuo. E aquilo que o outro está trazendo para mim é algo que eu não passei, mas eu não sei, amanhã eu posso passar. Ou amanhã eu posso ter alguém na família que está com aquela criança que vai passar por aquilo. E a experiência do outro do grupo pode contribuir comigo. Então, o que eu quero fazer? Eu quero montar essa mentoria em grupo para atender tanto pais quanto professores que sentem que nesse momento de pandemia precisam não só atender os seus filhos, netos, alunos, mas atender a si mesmo. Então, a gente vai trabalhar a lei do equilíbrio, a gente vai trabalhar a maneira de dar e receber correta. Por quê? Porque se a fonte está limpa, se a nascente é limpa, a tendência é que aquele rio seja limpo, né? Mas se a nascente ela já tem uma certa quantidade de poluentes dentro da tua substância ali da água, então esses poluentes eles vão também ser levados ao longo do rio. O que você quer dizer com isso, Daiane? Eu quero dizer
que não adianta nada você querer transbordar na vida dos teus alunos, transbordar na vida dos teus filhos, se você também tem questões a serem resolvidas. Então, hoje mesmo recebi muitas mensagens, Daiane, eu tenho muitas questões a serem resolvidas comigo, tem questões a serem resolvidas? Vamos resolver. De repente você não tem filho, de repente você não é professor, mas você quer resolver essas questões que envolvem os teus emaranhados para você poder fluir na vida do outro, fluir na vida de quem aparecer no teu caminho. E essa mentoria em grupo é para isso. Eu pedi aí, não sei se o César pode compartilhar o link, eu mandei um link para ele, e aí ele vai deixar esse link no bate-papo. Se você está no Facebook, eu acredito que ele vai também colocar aí no Facebook. E aí você entra em contato comigo, tá? Entra em contato comigo, me procura lá no Instagram, Daiane Goncal 1, Daiane Goncal 1, e me chama lá no direct do Instagram, para a gente poder fazer aí esse grupo e todos transbordarem. Por quê? Porque a educação sistêmica está caminhando no Brasil agora. Em relação aos outros países, no México, a educação sistêmica, ela é trabalhada lá do começo, nas escolas primárias, até as grandes universidades. Na Argentina, que é uma universidade da Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, os professores eles já reconhecem a educação sistêmica como, inclusive, um componente curricular que deve ser ensinado nos cursos de licenciatura. Então, eles reconhecem que a educação sistêmica não só reconhecem, como reconhecem que a educação sistêmica precisa ser ensinada na formação de professores. Porque quando ensinada na formação de professores, ela avança aí na escola primária, secundária, e assim por diante. Então, dentro das universidades, no Uruguai, a educação sistêmica é reconhecida. Eu estive no Uruguai em dezembro de 2019 e conversei com algumas pessoas de lá. No Uruguai, a educação sistêmica, ela já vem sendo difundida. Eu cheguei a escrever um artigo e mandar para um congresso no Uruguai, que seria para 2020, mas por conta da pandemia, em julho de 2020, eu acabei não sendo possível participar, foi cancelado. Mas existem vários movimentos ao longo dos países que vêm trabalhando a educação sistêmica. E no Brasil, Daiane, como que está no Brasil? No Brasil, a gente tem em Uberlândia, a universidade onde tem o setor do direito que vem trabalhando isso, só que até agora é no setor do direito. Na área educacional, nós temos professores que atuam, alguns, mas esses professores, eles não conseguem adentrar a universidade. Por quê? Porque até adentrar a universidade mesmo, precisaria de muita gente praticando e mostrando resultado. Não adianta só a Daiane produzir artigo no Congresso Nacional de Educação e produzir no Congresso de Poços de Caldas, porque é uma andorinha só. Então, o que eu quero? Eu quero chegar, vai ter o CONEDU, Congresso Nacional de Educação agora, se eu não me engano, em outubro. E o que eu quero? Eu quero chegar lá para escrever o meu artigo de educação sistêmica e ver vários artigos de educação sistêmica na saúde, educação sistêmica no direito, educação sistêmica no atendimento. O meu sonho é ver as pessoas transbordando a educação sistêmica. Por que os outros países, os nossos vizinhos, Uruguai e Argentina, estão avançados em relação a isso e nós continuamos ainda tratando como algo que não vale a pena ser ensinado, sendo que funciona? Nós temos vários exemplos aí de pessoas que aplicam a educação sistêmica e funciona. E o que eu quero é isso. Eu quero praticar a educação sistêmica com você. Eu posso aqui te dar indicação, eu posso falar do livro da Mariane, inclusive falo do livro da Mariane Franklin, Você é um de Nós, mas é um livro, como não estou desmerecendo a Mariane, longe de mim, mas é um livro que vai te ajudar muito. Só que a experiência da Mariane, num contexto específico da Alemanha, e antes da pandemia. E agora, meu querido? E agora no pós-pandemia? E agora que nós precisamos realmente praticar a educação socioemocional? De que fonte você vai beber? Então, eu quero montar realmente um grupo, o grupo dos desbravadores, daqueles que realmente estão dispostos
a transbordar e a levar a educação sistêmica para os 4 cantos do Brasil. Porque eu acredito que a nossa nação tem gente que pode ser muito bem-sucedida e aproveitar tudo que a educação sistêmica tem para ensinar. Então, por isso que essa mentoria está aberta. Ela vai ficar aberta hoje até a meia-noite. Eu quero isso. Eu quero formar grupo de pessoas que estejam dispostas a trabalhar comigo para que essa educação sistêmica trabalhar não, porque quando você for ver, eu estou falando trabalhar como se fosse algo. A educação sistêmica é tão fácil de praticar, tão fácil, você vai olhar e falar, Daiane, é isso, eu estou aqui quebrando a minha cabeça, mas é isso. Você acha que eu quero que você gasta tempo com um plano de aula? Não quero. Não quero que você fique se matando com o plano de aula. Eu sei que você é coordenador, César, me perdoe. Eu não quero que você tenha que ouvir seu coordenador. O plano de aula está pronto. E o plano de ensino? Você preencheu o Google Sala de Aula? E aí, está dando as aulas no Google Meet? Como que está funcionando? Se você pode pegar tudo isso com o currículo que já está pronto e alinhar isso, e juntar e trabalhar feliz da vida, sossegado, na santa paz, para que você quer sofrer? Então eu quero te mostrar um passo a passo, porque no sofrer, no dar cara a tapa eu já fiz, mas eu quero mostrar para vocês que dá para ir além com menos trabalho, com menos esforço, com menos choro e com mais prazer, com mais amor, com mais leveza, com mais tranquilidade. E se eu sou pai, se eu sou mãe, você é pai, se você é mãe, você tem criança em casa, quando você aplica educação sistêmica com eles, além de resgatar essa criança, adolescente, até afastar ele um pouco das tecnologias, dentro daquilo que é possível, além de fazer isso, você fortalece o teu filho e a tua filha. Você fortalece a identidade dele, dessa criança, desse adolescente. Ele vai olhar para a história familiar com outro olhar, com olhar de carinho, de respeito, de amorosidade, um olhar que vai gerar uma transformação para ele. Então é isso que eu proponho. Eu vou deixar aberta até a meia-noite de hoje, e aí você me procura lá no Daiane Goncal 01, me chama no Instagram, tá? E assim eu quero formar um grupo de pessoas que estejam dispostas a ir além comigo. Então, realmente é para os desbravadores, é para aqueles que querem trabalhar menos e ter mais prazer, ter prazer na educação, levar uma vida mais prazerosa, mais tranquila e mais leve. É isso que eu tinha para dizer, e desde já eu agradeço a todos que nos assistiram e também agradeço o César mais uma vez pela oportunidade, e disse isso para ele e digo novamente, que a sua atitude é totalmente sistêmica e que o meu desejo é que a tua atitude seja não só para 2021, mas se prolongue para 2022, 2023 e que possa alcançar também o Brasil inteiro, porque é uma ação extremamente nobre e que quando a gente coloca-se nesse movimento de transbordar na vida do outro, nessa ação de solidariedade, a vida vai se encaminhando, a vida vai sendo a responsável por abrir os caminhos. Então, César, do fundo do meu coração, além de agradecer pelas oportunidades, eu agradeço por fazer parte desse movimento. Eu te agradeço demais por toda essa aula, por todo esse momento que foi muito rico. E eu diria que aqueles que nos viram e aqueles que vão nos ver estão realmente muito honrados também com a sua postura, a sua atitude, com essa sua vontade de fazer com que a educação, com que a vida das pessoas seja diferente, seja mais prazerosa, seja mais rica, seja mais abundante e próspera, por que não dizer, né? Afinal de contas, né, eu pude compreender aqui em todo esse seu movimento o quanto é
realmente importante compreendermos ancestralidade, como é importante sabermos contar a nossa história e o quanto é importante nos dedicarmos ao nosso momento, para que esse momento nos seja muito mais condicionantes ao sucesso do que, né, um mero descaso ao nosso presente. Então, faço realmente minhas as tuas palavras de que esse momento é para desbravadores, que esse momento é para aqueles que estão realmente ávidos por conhecer e por compreender as suas vidas e propagar uma vida melhor aos outros. Parabéns demais, e eu que sou muito grato por tudo que você nos proporcionou aqui com essa oficina dentro desse movimento, que é um movimento voltado à solidariedade, à empatia, ao desenvolvimento, à promoção do conhecimento e do autoconhecimento. Então, eu sou muito grato e eu te reconheço muito por tudo isso que você fez e nos entregou. Gratidão, César. Foi um prazer estar com vocês. E que nós possamos aqui, né, seguir em nossa jornada dando grandes passos como esse, né, e contando sempre com a tua presença. Já me senti na grande obrigação de dar realmente continuidade a todos esses passos que foram iniciados com essa jornada e que seguramente serão. Tendo pessoas maravilhosas como você, me faz ser uma obrigação dar continuidade. Gente, e assim eu encerro a nossa oficina de hoje, agradecendo ao César. Lembrando também que hoje, César, teremos a Adriana Francisco, né? Adriana Francisco e a Andréa Ribeiro. Então acompanha aí a Jumara, a Jornada Única de Mulheres Ancoradas na Razão e no Amor, com essas mulheres também fantásticas que nós vamos ouvir daqui a pouco. E assim eu encerro a nossa oficina e mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade. O agradecimento é todo meu e conta sempre comigo. E vou dizer para aqueles que estão nos assistindo e que vão assistir também, hein? Procurem lá no nosso YouTube, no Facebook, tem ali ó, o endereço dela bem aí embaixo, lá do Instagram. Acessem ela, sigam ela e muito mais. Participem da mentoria dela, porque vocês só vão ter a ganhar. Um grande abraço, tudo de bom e de maravilhoso para nós todos. Gratidão. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, um grande abraço, gente. Vamos continuar os nossos passos na jornada. E, de novo, vou reforçar. Procurem esta mulher, procurem a Daiane e façam com ela todo esse trabalho que é espetacular, gente. Não percam essa oportunidade. Até hoje, meia-noite, tem tempo de sobra. Vamos lá. Vamos em busca aí dela. Vamos em busca desse futuro melhor para nós. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.